A gente realmente é uma máquina que cada coisinha precisa estar alinhada no seu tempo, na sua expectativa, do jeito que a gente precisa, né? Como tu falou, a gente precisa primeiro reorganizar isso, retirar o que é maléfico e aí depois a gente vai repovoar. Se a gente inverter a ordem, a máquina corpo humano já não vai funcionar da forma que deveria. E Não. isso é para tudo, né? Para A tudo. gente, É uma ilusão, na verdade, né? Então, e a área da saúde, ela é muito assim, né? E o paciente está acostumado com isso, porque eles querem, o que eles querem? Eles querem um remédio rápido, é algo imediato. Na harmonização também, vocês querem, todo mundo quer ter mais colágeno de um dia para a noite. E não para nós, funciona assim, para né? nós profissionais, é muito frustrante quando o paciente chega no consultório e ele diz: doutor, eu quero fazer isso, quanto custa e eu só quero essa seringa. Porque Ai, a gente pensa, meu um pouco. Deus, você tem um mundo de coisas ali atrás que a gente pode tratar. Tem N causas que podem estar influenciando nessa queixa principal do paciente e eles milagrosamente querem uma única solução. E isso é uma coisa que eu sempre tenho trazido até para a minha vida, porque eu tenho uma dificuldade em criar e manter hábitos. Eu sempre tive desde criança. Então eu tenho me organizado mais e tentado de uma forma deixar isso mais tranquilo e mais leve, que não seja uma cobrança para mim, porque eu colocava esse peso como uma cobrança realmente. E aí entra essa questão que muitas vezes eu vou tentar entrar nesse lado sistêmico com o paciente e ele me diz, mas não, porque eu era só fazer essa seringa. E aí eu tenho selecionado muito esse tipo de conteúdo para primeiro, antes da gente começar uma conversa no consultório, eu já deixo ele ciente de algumas coisas que a gente vai abordar na nossa primeira Uhum. consulta por conta Importante. disso, né? E eu Uhum. acho que é importante, como tu comentaste, esse teu olhar para a saúde integrativa agora tem feito com que os pacientes percebam que a gente está tratando eles com muita qualidade, porque não é só Uhum. aquela seringa, não é só um botox, não é só um preenchimento, né? E a E gente isso é começa um a grande questionar, diferencial. o paciente certas coisas, daí é clássico tu ouvir essa também. Mas, nossa, mas nunca ninguém me perguntou isso, né? E aí ele começa já a acender aquela luzinha, assim, opa, acho que eu tô recebendo talvez um tratamento um pouco mais personalizado, né? Então, essa é Exatamente. a outra vantagem, né? Entre as vantagens. Então, realmente, quando eu falo assim, é um caminho sem volta, gente. Quem quiser entrar para a integrativa, Já foi, não tem volta mais. É bem isso. A e gente começa a pensar diferente, né? A mentalidade fica a nossa lógica fica diferente. Tu já exato. começa a pegar a informação daqui e vai montando um quebra-cabeça na tua cabeça daquilo que pode ser. Né? E aí tu Exatamente. investiga. E que nem tu falou, tá, na questão dos pacientes, de selecionar, porque esse estilo de tratamento, ele não vai ser para todo mundo, nem todo mundo vai se empenhar. Então, isso também a gente tem que ter esse filtro, né? Porque alguns É, pacientes vão querer fazer esse tratamento mais completo, outros não vão ter como, não vão ter condições, ou não vão ter o estímulo, né, de se comprometer a fazer isso. Então, saber lidar com isso também é importante, né? por isso que eu falei que a gente vai estar aqui juntas, influenciando vocês positivamente para manter os hábitos e as promessas de janeiro. Isso aí. Porque realmente Vamos não é aparecer fácil. bastante por aqui, né? Não é fácil. A gente sabe que criar novos hábitos não é fácil, mas depois de um certo tempo é como escovar os dentes, né? A Uhum. gente cria o hábito de escovar os dentes sempre depois das refeições que a gente fizer. E a saúde integrativa é exatamente isso. Tu vai criando aos pouquinhos esses hábitos e aí, com o passar do tempo, tu já faz automático, nem percebe mais, né, no teu dia a dia. Exato. E até então, eu já vou entrar num outro assunto que eu acho É, eu ia que te é uma perguntar. dica, né? Já vamos criar um novo hábito para as pessoas que provavelmente muita gente não sabe ou não tem conhecimento. Na harmonização, a gente fala muito em hidratação, né? Porque a hidratação é importante, porque você deve tomar aí certa quantidade de água, porque nosso corpo é 70% composto por água, né? Então, o resultado estético está muito relacionado com a hidratação. Mas aí, será que a gente está se hidratando da forma certa? Né? Isso eu fui estudar e procurar, e hoje eu vejo que existem técnicas e coisas simples que podem ajudar nessa hidratação, nessa real hidratação. Então, que nem a Thais comentou, né, nas chamadas aí da nossa live sobre a água com sal. Até eu tô com essa curiosidade porque eu ainda não tenho conhecimento total disso. Agora tu vai me influenciar positivamente nisso Vou também. te influenciar, para.
Então, o que hidrata realmente não é a água, tá? É os eletrólitos. Então, existem para a água conseguir entrar na célula, ela precisa de alguns minerais importantes, como o cloro, o sódio, o potássio e o magnésio. E o sal, o refinado, que a gente compra no mercado e utiliza na comida, ele é o prejudicial da história, tá? É o sal refinado, ele só contém cloreto de sódio e iodo, tá? Ele só serve para salgar mesmo. Só que existe um outro tipo de sal, que é o não refinado, que é o sal integral, que ele é rico em minerais, né? E esses minerais é que vão fazer a real hidratação intracelular, tá? Eles vão conseguir levar essa hidratação para dentro da célula. Então, não adianta, às vezes, só a gente tomar água, tomar água, tomar água e não estar se nutrindo direito. Então, a água com sal, ela é um artifício que a gente pode usar. E ela tem muitos benefícios. Então, como é que a gente vai fazer, então, essa água com sal, tá? Bem... Não é aquela água, não é água ruim, tá? Não fique A pensando... gente encontra fácil esse sal integral, ele é diferente do sal normal, né? A única coisa que tem que cuidar é que tem que estar escrito que ele é sal não refinado, sal integral marinho ou sal rosa, só que tem que cuidar, alguns sal rosa são fake. Essa é a diferença. Tu pode, tem inúmeras marcas, isso depois eu até posso mandar para quem tiver interesse em algumas sugestões de marcas de sal. E aí você vai pegar 2 litros de água, mais ou menos, e vai botar uma colherinha e meia, é pouca coisa, tá? Mas colherinha de café ou pequenininha. Tá. Tu vai sentir qual é a diferença do gosto, assim, é levemente, assim, um pouquinho salgadinho, mas não é nada assim, nossa, que repugna. Não repugnante. É bom. É que eu te perguntar. Não é ruim, não. E tem um mineral que eu gostaria de frisar, que é o que tem no sal integral, que é o magnésio. Tá? Então, o magnésio, ele está presente nesse sal integral e ele é um dos principais minerais que a gente precisa ter no nosso organismo. Ele participa de inúmeras funções bioquímicas. E como é que a gente conseguiria ele através de uma alimentação, por exemplo? Abacate, leguminosas, nozes. Só que o nosso solo aqui no Brasil, ele não é vulcânico. O solo vulcânico, ele é rico em magnésio. Então, a gente tem essa pobreza de magnésio nos nossos alimentos. Por isso que, quem é meu paciente sabe, eu sempre suplemento magnésio, porque é quase certo que a maioria das pessoas vai precisar. Tem deficiência. Então, a gente suplementa esse mineral. Então, ele é um dos principais também na questão da hidratação intracelular. Então, a água com sal, ele ajuda com isso. Além de que, quem pratica exercício físico, ela é maravilhosa também, porque quando a gente está praticando exercício físico, a gente perde muita água, né? E o suor, ele é salgado, ou seja, a gente está perdendo minerais. Então, durante o exercício físico, é muito interessante utilizar a água com sal. Que bacana, que legal. Exato. E ele regula a pressão arterial, ele diminui a glicose no sangue, na questão muscular. Tá? Isso vai influenciar também na hidratação da célula muscular, na comunicação com o cérebro também. Quando tem muita cãibra, a pessoa que tem muita cãibra, ajuda também com cãibras. Então, essa relação, ela acontece também. Então, por isso, super dica, gente. Utilizem sal. Peguem essa dica.